Estamos de volta com o último bloco do nosso programa Compartilhe Conhecimento, o programa 8, o Infinito, né? Com 8 deitadinho. Enfim, falando com... coraçãozinho. Falando com o nosso retratista Evandro Veiga, ficaram algumas pendências do último bloco e conclua, Evandro. A gente estava falando de que como é importante o nome, né, do nosso negócio, e muitos fotógrafos, por que eu escolhi ter um nome que é uma frase, na verdade uma expressão, e não um nome próprio, né? Eu usei durante muito tempo, tinha site e tudo, lembra, né? Tinha site há um tempo atrás. Evandro Veiga Photographer com BH? Não, Evandro Veiga evandroveiga.com, era .com, é. E aí, então assim, na verdade eu sempre achei assim que nesse caso de retrato eu deveria deixar um pouco mais filosófico, porque realmente era muito carregado e a conexão do retrato ela é muito forte, né? Mas o retrato tem uma conexão muito forte, assim, ele é, como é que eu posso dizer, é muito isolado, é nós e a pessoa, face a face, né? Então achei que, e por causa dos meus filhos também, por refletir no crescimento deles, assim, achei que esse nome faria mais sentido, né, na hora de mostrar o trabalho, né? E acaba sendo uma diferenciação com todo mundo, com o povão. Exato, tem algumas empresas que fazem assim. E acaba te chamando para conhecer o teu trabalho e para fotografar contigo pessoas que mais ou menos pensam parecido. Eu vou contratar o fulano fotógrafo ou vou contratar o freio do tempo? Fica um Se pouco o mais... freio do tempo faz sentido para a pessoa, exato, tanto quanto faz para ti, já é um bom... Mas sabe que isso acaba sendo melhor ainda porque ele já seleciona antes. O cliente já nem vem ou já vem, sabe? Então já, né, orienta um pouco, né? Dá uma orientada assim, né? Que a coisa é mais carregada emocionalmente. É uma boa ideia de marketing. É uma boa ideia, porque aqui acontece, eu ia dizer antes até, acontece o seguinte, do cliente perguntar assim já quanto, será que eu vou poder pagar isso, quanto é que é isso? Então no começo você acha, puxa, será que está assustando a coisa? Não, realmente não, está selecionando, sabe? Então o cliente, quando eu nunca falo preço, tá? Eu não admito, eu não sou vendedor, né? Sou fotógrafo. Eu sou vendedor. Eu ainda tenho que evoluir nessa parte, sabe? Mas assim, não sei se eu vou querer também, mas quando o cliente pergunta quanto é que é, não, para mim, para o freio do tempo, não é uma questão de preço, é uma questão de legado. Muita gente vai dizer, mas isso aí é muito legal falar, porque daí fica mais bonito. Sinceramente, eu trabalho de dentro para fora assim. Então, né, eu preciso conhecer a pessoa. Retrato a gente estava falando aquele lá no começo, né? Quer dizer, antes da filmagem, né, a gente estava conversando aqui e falando que retrato, tu tem uma chance só de fazer uma foto que faça muito sentido, que tenha muita conexão para a pessoa. Claro que a gente pode clicar várias vezes, sim, a gente pode, mas o trabalho vem muito antes disso, de conhecer a pessoa. Quando eu falei que tinha caído na psicologia e tal, e tive que estudar algumas áreas da condição humana, né, da relação humana, não sou nenhum expert nisso, é claro, mas estudo para agregar no trabalho e para ficar mais fácil de ter essa... Eu sempre tive facilidade de conversar, né? Então tive que estudar um pouco também. Não tinha notado. Né? Exatamente, agora tá fácil. Devia bater de novo aqui. E aí, assim, então, assim, o nome ajudou nesse sentido. Ele seleciona, assim, para quem está tendo a ideia de criar uma empresa com o seu nome, isso é relativo, assim. Às vezes o nome funciona muito bem e às vezes o nome, uma frase, uma expressão funciona muito bem também. Mas e aí que tá. Proposta. Proposta. Eu nunca teria esse nome. Exatamente. Porque eu não sou assim. Perfil, Eu sou um cara prático, objetivo, e não consigo ser emocional e nunca teria esse nome, porque é o nome que eu estaria mentindo para as pessoas. Sim, exatamente, né? Então, assim, é perfil, né? Aquilo tem que vir de dentro para fora, né? Então, mas assim, o que acontece muito com o cliente Só para nunca teria esse nome, não porque eu não gosto do nome, mas porque não tem a ver comigo. Sim, sim. Inclusive, uma vez me fizeram uma proposta para comprar ou para trocar o nome, porque disseram que esse nome não tinha muito a ver com o que eu fazia, tinha mais a ver com foto tradicionalista do Rio Grande do Sul. Por causa de freio de ouro e tal. Para quem não conhece, tem um estilo de prova de
cavalos aqui, né? Exato. Que chama freio de ouro. E muita gente chama às vezes, aí como é que tá o freio de ouro lá? Eu não sei, deve estar bem, cara, mas é um gosto tradicional já, mas o meu não é esse. Mas tudo bem. Então, problema de localidade. Então, assim, as pessoas, né, quis trocar, até insistiu bastante, assim, mas é uma coisa que eu não abro mão, porque isso faz sentido, né? Não abro mão, realmente não abro mão. Não, realmente não. 1 milhão. Pode ser, não abro mão, realmente. 1 milhão. Eu acredito, né? Que? Não, eu acredito, não existe essa possibilidade. Muita gente vai rir, dar risada e tal, mas assim, ó, na verdade isso não vai acontecer também, né? Quem quiser comprar no meu nome, gente. Isso nunca vai acontecer. LucasClemer.com, a venda por R$1 milhão. Eu 900 já tá vendendo na bucha. O .com.br é 1,5 milhão, .com 2 milhões, porque .com é uma abrangência mundial, né, gente? Inclusive a gente está também, eu digo que tem uma fotógrafa que trabalha comigo, né, que me ajuda assim no trabalho, a parte mais chata assim, e a gente está também registrando .com porque realmente, né? Tem que registrar tudo. Tem todas aqueles outros, né? Na verdade a gente até viu a possibilidade de registrar. Isso é uma dica também para quem está fazendo esses tipos de registro. Registrar com o nome na expressão nativa do país, sabe? Então, né? A gente está fazendo isso. Mas assim, então, como eu estava falando, o cliente sempre pergunta assim, poxa, mas quanto que vai custar isso? Quando eu falo tudo como é que funciona, eu preciso conhecer, eu não saio fotografando, sabe? A pessoa assim, na primeira, eu vou sem câmera, inclusive, para conhecer, ela não pode me ver com câmera, eu preciso de uma aproximação, eu preciso ver fisionomias, enfim, eu preciso saber como é que é a atmosfera dela, porque eu preciso traduzir isso para as medições fotográficas, né? Para diafragma, para ISO, para tudo, né? Então, se vai ter movimento ou não, né? Se esse movimento vai fazer sentido ou não. Então, até os desfoques, assim, que são um assunto mais amplo, mas assim, sabe, a gente vai ver qual é o isolamento, qual tipo de isolamento na imagem a gente vai ter que usar. Então, para isso eu preciso conhecer essas pessoas ou a pessoa. É claro que eu faço anotações, mas geralmente saio com ela no lugar onde ela gosta, para que a gente possa chegar na missão final, que é o que ela precisa, que é um retrato, por exemplo, empresarial, que ele precisa passar, que vamos supor, o presidente ou a presidente precisa passar força, precisa passar determinação, carisma, ou se ela precisa, se o empresário precisa mudar a visão que ele tem dos colaboradores dele, né? Então, essa parte empresarial, ou se é de família, retrato de família também, precisa conhecer a família, precisa conhecer quanto cada um ri, qual é a altura do riso de cada um, qual é a sensibilidade da felicidade de cada um, para que chegue no dia do retrato e não seja uma metralhadora atirando sem parar, e até isso aí atrapalha o trabalho, porque a gente começa a ficar nervoso, sabe? É complicado no nicho empresarial fazer essa mudança, esse background, todo esse trabalho. Não, sabe que ele é menos, né? Ele não é tão complexo quanto a família, né? Mas geralmente o empresário ele sabe muito bem o que ele quer, sabe? E ele também ele é aconselhado também pelo marketing dele. Então às vezes chega briefing bem, sabe, bem preciso. Mas, igual eu faço, eu sempre digo assim, de qualquer forma eu tenho que fazer o trabalho da mesma forma que eu faço os outros, sabe? Preciso conhecer, preciso ficar sozinho com a pessoa, conversar com ela, preciso que ela, que nem cachorro, tem que sentir o cheiro, sabe? Para ver como é que a pessoa é e tal, eu preciso ver as fisionomias. Eu gosto, como eu disse lá no começo, sempre gostei muito de fisionomias. Então, também estudei, isso é muito importante para quem, eu acho, né, para quem gosta de retrato, as fisionomias e as emoções que as fisionomias passam, que são equações, na verdade, né? O sistema nervoso autônomo simplesmente reage e o rosto vai se transformar de várias formas, assim, de inúmeras formas, e é bom que a gente saiba pelo menos um grande grupo de fisionomias. Isso é bom, essa parte técnica é bom para a gente saber qual é a mensagem que a gente vai passar. E tem uma coisa que eu falo também, só para não se estender muito, que eu sempre pergunto para quem vai ser retratado. Não muito não, para não estender mais. O Alan, acho que lembra do último retrato dele, que eu perguntei para ele qual é a mensagem. Então sempre faço essa pergunta, porque fotografia é informação, então qual é a mensagem que a gente vai enviar, sabe? Então eu acho muito importante. Muita gente diz, poxa, mas retrato é só uma foto, né? Pô, que fácil. Sinceramente, pessoas difíceis como o Jô Soares, por exemplo, só vão no Márcio Scavone.
Porque simplesmente, como o Márcio Campos disse esses dias num curso, que é muito fácil, ele se sente muito bem, então tem tudo a ver a relação humana com isso, sabe? Então imagina, tu tem uma chance, às vezes um tiro, e às vezes tu precisa passar toda uma verdade, é bem mais difícil. Dá certo sempre? Claro que não, mas extrair a essência do... Extrair a essência, e às vezes qual é a essência que quer ser passada, né? Existe a verdade, existe uma verdade orientada também, que é um pedaço da pessoa, um pedaço da verdade da pessoa. Para mim, isso é retrato. Aproveitando então esta última palavra do Evandro no momento, vamos para o nosso momento... Eita Lelê! O momento Eita Lelê, para quem está começando a acompanhar o programa agora, aproveite e assista os momentos Eita Lelês anteriores. É uma pergunta, um momento polêmico, por vezes engraçado, do nosso programa. Nesse acho que é mais polêmico do que engraçado. Mais polêmico ainda. Mas qual é a diferença de fazer um retrato ou de retratar alguém e fazer um ensaio com alguém? Poucas palavras. Existem vários tipos de ensaio e de retrato. Então, se quiser ser bem técnico e bem aprofundado, eu tenho uma visão bem. Vamos nos ater ao ensaio clara, fotográfico. Assim. O ensaio fotográfico, eu costumo dizer assim, quando eu pergunto qual é a mensagem, que existem para mim, assim, existem dois caminhos, né? Existe o caminho ideal e o caminho real. O caminho ideal é aquele que o cliente geralmente quer ser, é que ele não é, sabe? Então, um ensaio temático, por exemplo, pode mostrar o que é ideal e não o que é real. Por exemplo, pessoas correndo na relva. E eu não saio quarta-feira de tarde com a minha mulher correr na relva. Eu gostaria. Isso é bom, mas isso é o ideal. Isso é o ideal de felicidade. Então, através da estética, a gente passa um ideal de felicidade. Nunca tinha pensado sobre esse prisma, aproveitando as palavras Na difíceis. praia, por exemplo, eu nunca consegui correr em câmera lenta com a minha mulher também. Então, isso no vídeo funciona assim, né? O homem atômico? O homem atômico, acho que muita gente não conhece, né? Não, ninguém viu Chaves, né? O YouTube tem. O YouTube tem Chapolin, na verdade. O homem atômico. E então assim, mas são cenas de uma realidade ideal, né, que a gente idealiza. Eu vejo assim, existe retrato temático também, que são esses dias eu vi um retrato num grupo do Facebook, um grupo bem famoso aí no Facebook, e um retrato totalmente, a moça estava com uma fantasia assim de um personagem de histórias assim, né, e muitos likes. Daí a gente fica refletindo assim, por que isso? Por que tantos likes? Se quando a gente faz um retrato verdadeiro da pessoa, um sorriso verdadeiro, um olhar verdadeiro, não tem tantos assim. Pela plasticidade da cena. Exato, pelas cores, pelo contraste, mas... Eu tenho uma opinião bem formada sobre isso, né? Eu acredito que as pessoas não estão prontas para a verdade. Acho que elas querem se iludir. É uma opinião radical também. Não, né? mas acho que elas querem se iludir. Não tô nem falando a questão de âmbito de trabalho de A ou B, A ou C. Eu tô no âmbito geral da população. A população quer se iludir. Ela quer criar falsos conceitos sobre algumas coisas. Eu acho diferente. Eu acho que na maioria das vezes o que tu cria, o ideal é muito mais bonito do que o real. É porque o ideal Sim, é então, ideal. Por quê? Né? Ideal é ideal. Por quê? É a palavra da Disney. Eu vou ser bem prático. Foto de um Big Mac e o Big Mac que tem dentro da caixa. Sim, exatamente. Mas por isso que eu estou dizendo, as pessoas não estão prontas para a realidade. Sim. Elas querem ser mas por outro lado, ludibriadas. Mas por outro lado também é muito bem visto até dentro da fotografia fotos de pessoas com muitas rugas, e aí a parte do real, a gente retorna para o real. Então é 8 e 80. Não, sim, mas assim, eu te pergunto assim, ó, tu diz ideal de felicidade? Não só ideal de felicidade. As pessoas elas querem ver uma foto de uma pessoa sofrida desde que não sejam com elas. Claro, ou que estejam distantes. Por exemplo, lá no Paquistão, se tem alguém morto, tudo bem. Se tem aqui no Brasil, ai que horror. Chegou mais perto. Né? Chegou perto. As pessoas elas querem ter aquela falsa ilusão de tudo bonito, tudo lindo. Elas não estão preparadas. Isso eu sempre digo, até para os meus alunos. O pessoal não está preparado para a realidade que é a fotografia, que é você ralar todo dia, que é você ir matar um leão por dia e tentar fazer uma foto verdadeira e não só uma foto temática. Claro, logicamente tem o seu valor uma foto temática para a questão de, sei lá,
De você conseguir sair daquela sua rotina chata, mas, né, a realidade... É o que eu normalmente faço. É o que realmente, eu também, eu fotografo casamento, eu fotografo ensaio, as minhas principais fotos que eu divulgo são de ensaios, que são umas belezas que basicamente não existem. Eu faço ensaios sensuais, tu acha que ela vai querer o real ou o ideal? O ideal. Nesse caso, né? É isso que eu digo, as pessoas elas não estão preparadas. Mas é uma questão de escolha, sabe? Tipo, a maior escolha é claro que é o ideal, né? Então, assim, de uma forma geral. Então, essa é a pergunta, né? O que é melhor, né? O que é como é que foi a pergunta mesmo? Ensaio e retrato. Eu não, assim, falar por mim, eu não faço, quando me dizem assim, preciso de algumas fotos, e eu sempre digo, eu não faço ensaio fotográfico, eu não crio, assim, cenas ideais, sabe? Que esses dias eu vi uma cena de uma moça saltando, muito bonita a cena, assim, mas eu não faço isso, eu faço mais rosto, mais fisionomia, é isso que eu faço, né? Tem mais contexto, tem alguns que tem mais contexto, mensagens subliminares e esse contexto todo subliminar, mas eu acho assim, retrato para mim eu vou direto na terminologia, né? Retratar ou contar a verdade, sabe? Eu trabalho muito com esse termo, verdade, sabe? Então foi assim. Mas retrato não necessariamente verdade, seria uma mensagem. Assim, cara, a pessoa se reconhece, sabe? Quando ela vê o retrato e quando é verdade ela se reconhece. Então, para mim, o ideal agora, para mim o ideal é isso, que ela se reconheça. Eu posso criar uma situação fantástica, num lugar fantástico, sabe? E eu vou dizer, eu sou um admirador desse tipo de profissional, mas, sinceramente, eu não me encontro ali, sabe? Às vezes as pessoas querem, por exemplo, correr na praia, né? Ou deitar na relva, né? Então, eu realmente, eu não... Caminhar no campo. Isso é um momento em que ela foi lá, sabe? Para mim, o retrato é sobre ela, sabe? Sobre ela e não sobre um contexto, às vezes até utópico, né? Com a edição. Acredito que a ideia do ensaio seja isso. E eu não digo que é feio ou que é ruim. Eu acho lindo, maravilhoso. Sim. Só que eu acho realmente é outro estilo de trabalho, eu acho muito bonito, mas esse não é o trabalho que eu sei fazer, sabe? Então, o que eu gosto de fazer, fiz algumas coisas, como vocês disseram, é muito importante experimentar, ir lá e ver, e clicar para ver como é que é realmente, né? Mas, então fica claro para mim que retrato na minha condição, eu preciso, é muito importante dizer isso, legado, essa palavra está muito ligada à palavra retrato para mim. Eu penso sempre que daqui a 50 anos, como tu falou agora há pouco, 50, 100 anos, 200 anos, as nossas fotografias, as nossas janelas vão estar sendo vistas por alguém, a gente não sabe qual tipo de mídia, mas vão estar sendo folheadas ou, né, passadas em touchscreen ou sei lá, holograma, mas são mensagens que são enviadas, a gente não tem noção às vezes de quanto tempo no futuro vai chegar. Então a gente tem uma responsabilidade, aumenta a nossa responsabilidade, né? Então se a gente quer fazer, se por exemplo um casamento, existe um ensaio muito temático nesse casamento, é bonito, mas para mim eu não vou conseguir lê-lo no futuro, ou meus descendentes não vão conseguir explicar o porquê daquilo. Lembrando, eu não acho feio, eu acho muito bonito, mas também acho que nesse trabalho precisa ter, muitos dizem alma, né? Ter ID, ter identificação, sabe? Às vezes num olhar a gente consegue passar, às vezes nesse quadro a gente consegue passar, mas assim consegue passar com a verdade. Eu acredito nisso, né? Então muita gente já me perguntou se eu faço ensaios, vários retratos assim, tipo retratos que a Lebowitz fez esses tempos da Disney, não sei se vocês lembram, um ensaio só sobre personagens da Disney e tal. Esse é um ensaio temático, esse é um ensaio que tive um briefing já pré-existente muito forte, né? E chamaram uma fotógrafa sensacional para fazer. Eu nunca fiz esse tipo de retrato temático. E eu tenho esse compromisso um pouco mais com essa parte do legado aí. Acho maravilhoso, sim. Mas para mim, retratar é contar a verdade. Acho que é isso. Acho que dá para passar régua agora. Dá. Agora tá bem definido. Eu sempre já defendi essa ideia, porque as pessoas me perguntam, Alan, você faz retratos também? Se for falando questão de fazer uma imagem da pessoa, somente ela,
tudo bem, mas eu não tenho toda essa estrutura, né, de fotografia, de poder retratar uma pessoa dessa forma. Sabe que assim, eu acho importante para o fotógrafo de casamento. Até uma coisa que eu ia acrescentar aqui, não que o casamento seja algo mentira, né? Mas ele é um conto de fadas, essa é a grande verdade. O casamento ele é um conto de fadas. A noiva de branco, o noivo de preto, todo mundo feliz, todo mundo em harmonia. E às vezes quando termina aquela celebração, né? Um convidado vai para um lado, outro convidado vai para o outro, nunca mais vê os amigos. Então termina aquele ideal de felicidade, né? É complicado um fotógrafo de casamento falar isso, mas é verdade. E é por isso... Oi? Não, é por isso que é importante, se o fotógrafo de casamento estiver assistindo, adicionar essa parte da fotografia no seu trabalho. Essa dose, exatamente. Essa dose, muito boa essa palavra. É uma bagagem extra, né? Essa dose de retrato no seu trabalho fotográfico no casamento, porque, vou dizer para vocês, o que vocês precisam num casamento com o cliente de vocês é conexão. E sei que muitos têm, a maioria tem, porque realmente registraram aquilo que era ideal para eles e aquilo que eles sonharam e que está registrado agora. Agora, eu vi alguns álbuns de casamento esses dias e eu vi que tinha 2 retratos assim na sequência, no começo, 2 retratos da noiva, e quanto isso foi importante para a sequência do álbum. Então, assim, acho uma dica, assim, pensar muito bem em retrato, porque retrato é conexão fortíssima. Vai agregar valor ao camarote. Agrega valor ao álbum, né? E... Tem que rir um pouco mais, Ivan. Eu não consigo chorar, não consigo rir, é uma loucura. E aí, mas assim, pensem muito, e muita gente diz assim, pois é, né? Eu não faço retrato. Será que não faz? Será que não faz realmente retrato da noiva, retrato do noivo? Claro que faz. Só que pode aumentar a dose, como o Lucas falou. É extremamente importante. Eu tenho certeza que, assim, digo para vocês de coração, vai aumentar a relação de vocês com o cliente, porque o cliente é um ser humano e a relação é humana. A relação do retrato face a face é humana, é importantíssimo. É uma dica que eu acho assim, nem quente. Eu acho uma dica incandescente. Só puxando uma polêmica aqui no nosso amigo, nosso convidado Evandro aqui. Ele achava que não ia conseguir falar, né? E foi o programa mais longo de todos os programas. O Evandro, como bom retratista, já fez a minha leitura corporal aqui, né? De que eu queria encerrar o programa. Exato. Alguns momentos atrás, Infelizmente, né? Nós não temos um freio do tempo aqui no YouTube, nem nas nossas câmeras, né? Para parar e para seguir gravando. Exatamente. E eu acho que esse programa foi muito mais profundo do que normalmente é. Eu e o Alano somos pessoas bem práticas e objetivas, e é legal dar esse brainstorm. O Evandro é o tipo de cara que, se a gente sentasse num bar, dava pra ficar 8 horas conversando e tomando uma selva. Sempre mudando os assuntos. Toda vez que eu vou conversar com o Evandro, a gente fica um tempão conversando. Aí ele já me dá ideias para as minhas palestras, é muito bom, porque ele nunca põe em prática as palestras dele, eles têm um grande defeito, né? Então eu acabo roubando as ideias para mim, né? Mas eu pede, sempre... Mas pede, né? Sempre pede. Não, sim, eu sempre pergunto pra ele, posso usar? Daí, eu queria usar. Eu falei, tá, então tu usa depois. As piadas ele rouba descaradamente. Se for pra rir, né? Quando é sócio, gente, né? A sociedade tem-se como divisão, né? Então eu não tenho que pedir permissão pra ele. Né? Enfim. Então, fique ligado. No próximo programa temos um assunto bem polêmico, bem prático, mas que muita gente nos pergunta. Não é tão polêmico assim. É polêmico. A gente vai falar sobre... Você sabe quanto cobrar pelo seu trabalho? Fica ligado aí.